pessoal, nessa edição estou com Dairton Bassi, fundador e CEO do Agile Trends, o maior hub de agilidade do Brasil. Dairton, é um prazer recebê-lo no podcast. Como você está e de qual cidade você está falando aí? Ô, Márcio, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Muito bem aqui, estou em São Paulo e estou bem animado aí para a gente conversar e discutir um pouquinho sobre esses assuntos aí. Bacana, bacana. A gente está no meio de vários eventos que, inclusive, vocês estão realizando. Então, eu imagino aí que a rotina esteja ainda mais movimentada. Então, agradeço aí por a gente ter conseguido um espaço na sua agenda para a gente conseguir gravar. Falando um pouquinho da sua jornada, Dairton, antes da gente falar de conceitos de agilidade mesmo, do Agile Trends, inclusive, olhando para a sua experiência, por onde você passou, quais itens ou elementos, né, eventos da sua carreira que você destaca e que foram mega importantes, que te incitaram, né, na criação, na fundação do Agile Trends? Acho que tem alguns pontos aí que foram algumas experiências que foram muito importantes para hoje a gente chegar e termos o Agile Trends aqui da forma que é hoje. Primeiro, eu fiz mestrado, meu mestrado foi em agilidade, foi um dos primeiros mestrados em agilidade aqui no Brasil. No momento em que esse movimento ainda estava começando ali, né, eu comecei a me envolver com o assunto em 2003, quando, realmente o manifesto ágil tinha acabado de ser Publicando. criado ali, publicado. E aí me envolvi com esse assunto, no momento ainda inicial dele, e, isso deu me deu a oportunidade de entrar a fundo no assunto, entender, desde cedo por que que aquilo fazia sentido, o por que não fazia, por que era melhor do que uma abordagem que vinha sendo praticada anteriormente. E, além de entrar a fundo, também, ao longo dos anos, eu pude acompanhar a evolução do tema no mercado, né, mais no mercado e também um pouco na academia, mas esse é um tema que veio do mercado para a academia e não o contrário, então isso dá uma característica diferente, especial, ele é muito mais orientado a práticas, a resultados, ao benefício trazido, do que a um conceito, eh, do conceito teórico. Bom, esse eu acho que foi um capítulo importante aí, que me deu uma base e uma profundidade muito fortes no assunto. Muito bem. Além disso, eu sou formado em ciência da computação, né, então trabalhei por muitos anos no setor de tecnologia, em algumas empresas, no mercado financeiro, e-commerce, tive startups, e fui consultor, dei treinamento, fiz bastante coisa aí, e tive a oportunidade, portanto, de assumir diferentes papéis, né, papéis técnicos, papéis, como gestor, papéis como quem tinha uma visão mais de negócio, como executivo, como consultor. Então, pude entender bem o que é esse tema, né, agilidade, desenvolvimento de software, produto, tecnologia. Olhei por por diversos ângulos, e isso, eu creio que me deu aí uma visão ampla e completa da área, do setor e do tema, né. Então esse foi um segundo ponto importante. Acho que o terceiro eu já tinha organizado alguns eventos, né, alguns na universidade, alguns outros na comunidade, e isso deu uma experiência de, pô, como fazer um evento menor, como fazer um evento que, eh, crescia ao longo do tempo, eh, experimentar coisas novas, fazer coisas diferentes, ao invés do evento padrão formato padrão que vinha sendo praticado. Isso também foi importante. E por último, eh, essa experiência, eu acho que por último ou não, o que culminou na criação da Geotrends foi, a soma de tudo isso, e também, sem também um grande plano de longo prazo, não, "Ó, eu estou em São Paulo, tenho um bom conhecimento sobre o assunto, agilidade de forma geral, conhecia, na época aí que o Agile Trends começou, conhecia praticamente todo mundo que estava envolvido com agilidade aqui no Brasil, tinha um bom contato com as empresas,
Falei: "Pô, o que que dá pra fazer com tudo isso? Dá pra fazer um evento, vamos fazer um evento". E então esse foi o plano inicial, vamos fazer um evento e aí só que vamos fazer um evento não igual aos outros, vamos fazer um evento com algumas características diferentes, aí, mais dinâmico, e isso deu certo no final. Então esses eu acho que foram os ingredientes principais que levaram a gente a chegar onde estamos hoje. Perfeito. Não, e esses múltiplos papéis que você, foi tendo a experiência, se posicionando ali, te mostram dores, né, que o mercado tem, que o ambiente, inclusive o cenário nacional tem, e que muitas respostas não se encontram aqui, não se encontravam aqui, e que com a Agile Trends você tem uma referência, né, você tem um ponto de encontro, não só pessoal, mas da comunidade como um todo. Então, bacana, bacana demais olhando você falar, é muito eu tenho ouvido muitas, jornadas aqui no podcast, e é bem importante ver o quanto, elas fazem parte de nós, assim, né, porque é a nossa jornada, o que elas compuseram, são elementos importantes que nos fizeram estar aqui, chegar onde chegou e tendo não só mudado você, mas criado, fornecido um conjunto de eventos, de pontos de encontro das pessoas, mostra que a sua jornada tem contribuído e impactado milhares de outras jornadas, né? Então, sem dúvida nenhuma, estar no evento da Agile Trends vai incitar outras pessoas sobre vários outros aspectos, seja de mudanças nos seus times, nas suas organizações e outros eventos também. Então, massa, massa demais. Uma Fantástico. coisa que eu posso até, eu sou muito beneficiado, né, com os eventos, porque toda vez que né, que a gente faz um evento, eu vou, tô lá, conheço um monte de gente nova, aprendo um monte de coisa, vejo que vários cases novos, então, e aí isso vira aí volta para mim como um capítulo de experiências para, né, somar o que já tinha. Então acaba sendo muito, relevante para mim, ver que essas conexões estão acontecendo, que as pessoas estão se conhecendo, que a comunidade está se movimentando e se desenvolvendo, isso isso é muito legal, assim, faz valer bastante a pena, porque, dá trabalho e, nossa, são meses, né, de trabalho. E aí chega lá, você vê centenas, às vezes milhares de pessoas ali, eh participando daquilo, putz, é muito legal e faz todo esse esforço valer a pena. Eu queria te apresentar um produto da Impulso, o Power Hunt. É um produto focado na nutrição da marca empregadora, seleção de pessoas com outfit e desenvolvimento de carreira. Aqui na Impulso, nós temos mais de 130 mil profissionais cadastrados em nossas comunidades, são mais de 2,5 milhões de interações em nossos canais. Com o Power Hunt, nós te ajudamos a organização e divulgação de meetups, criamos blog posts e newsletters segmentados para o seu público. Você terá acesso a uma lista personalizada de candidatos com alto potencial de crescimento dentro da sua organização e um processo de desenvolvimento dos profissionais contratados durante um ano realizado por nós. Quer saber mais? Acesse impulso.team. Pensando no ambiente de agilidade, ainda no cenário nacional, no contexto de time de tecnologia, o que você vislumbra, né, e o que você identifica também como desafios para os próximos anos, né? Nós estamos falando aí de 20 anos, do Manifesto Ágil, muito já se falou, muito também se aprendeu, mas o que você vislumbra aí para os próximos anos, principalmente para esse cenário de times de tecnologia no Brasil? Acho que a hora que a gente olha para a agilidade, houve uma evolução, muito significativa ao longo dos anos, né, desde quando esse movimento começou, que era um movimento ali, uma abordagem nova, inovadora, que, alguns times rebeldes praticavam e hoje é mainstream. Hoje, a maior parte do mercado usa agilidade e quem não usa, desculpa, mas, assim, está ficando para trás, vai ficar para trás. Então, ver essa evolução já foi bem, fez as pessoas desenvolverem várias competências. Mas tem 2 coisas que eu gostaria de destacar daqui para frente. Uma, ela não é uma coisa nova, é uma coisa que sempre, ao longo desse tempo todo,
sempre foi uma questão relevante e eu tenho certeza que vai continuar sendo, que é comunicação. As pessoas, não, não é valorizam, elas não, dão a devida importância a essa competência, a essa habilidade, tá. E aí, vai de comunicação pessoal, né, da pessoa conseguir transmitir bem, vai dela conseguir transmitir no tom certo, né, o que ela quer transmitir, vai numa questão de as pessoas, né, como time, garantirem que tem uma boa comunicação no time, e aí não é mais um a um, é garantir que a minha mensagem chegou para você, é garantir que o time está informado sobre questões relevantes que acontecem ao longo do projeto, do desenvolvimento do produto, do que quer que seja, eh e garantir que isso esteja claro para todos, né, porque às vezes está claro para mim e eu faço a minha parte para que o time esteja bem, informado sobre algumas questões, mas outras pessoas do time talvez não tenham essa preocupação, ou essa percepção, ou essa consciência de que esse ponto ele é importante e isso é determinante para o resultado do time. Então, porque a partir do momento que as pessoas não têm uma boa comunicação entre elas, o time não performa tão bem quanto poderia. E é por isso que aí pega lá os conceitos básicos de agilidade, né, por que tem reunião diária todo dia? Para reforçar a comunicação. Por que as pessoas, eh, trabalham em grupos pequenos, né, idealmente equipes menores do que com menos de 10 pessoas, para garantir que tem uma boa comunicação. Se tiver um grupo grande com dezenas de pessoas, dificilmente eu vou saber o que todas as pessoas estão fazendo, o tempo todo. Agora, quando a gente está com um grupo reduzido, dá para todo mundo ter noção do que está acontecendo ali no dia, na semana e acompanhar esse progresso ao longo do tempo. Então, essa questão é uma questão que eu diria que se as pessoas, né, os indivíduos tiverem que se preocupar com uma coisa, se preocupem com isso, e os gestores que estão olhando para as equipes, estão olhando para os projetos, para os times, também olhem para isso de um ponto de vista mais sistêmico. Como que eu garanto que existe uma boa comunicação acontecendo no meu time? A segunda coisa que eu acho que é bem, eh, relevante as pessoas estarem atentas como habilidade ou uma competência que precisa ser desenvolvida, é uma visão de negócios. É muito comum a gente ver times de tecnologia, ou pessoas preocupadas com a ferramenta, com o framework que está sendo usado, com a tecnologia, com tal, com o botão, eh, ao invés de entender ou se preocupar em como gerar valor para o negócio, porque no final das contas tem uma empresa, tem uma instituição ali por trás que tem um objetivo a ser atingido com aquela iniciativa. Vou nem chamar daquele produto, daquele software, daquele projeto, com aquela iniciativa. E entender como você faz para atingir esse objetivo, não necessariamente significa ficar fazendo aquilo que está fazendo. Às vezes você precisa entender que você tem que chegar aqui, e para chegar aqui você pode ser melhor usar outro caminho. Eu quero dizer o quê? Não é essa tecnologia que não é a única opção para chegar aqui, né, você pode simplesmente mudar o seu processo. Você pode simplesmente, resolver o problema de uma outra maneira, e aí você não vai construir esse tipo de solução. Então, e as pessoas às vezes se prendem muito na tecnologia, ou na ferramenta que elas usam ali, ou no processo que existe, e esquece que o objetivo final não é esse. O objetivo final é um desafio da empresa, ou um desafio do cliente final que a empresa tem, né. E então essa visão de negócios, de como eu faço para agregar valor o mais rápido possível, o máximo de valor no menor espaço de tempo, eu nem todo mundo, dependendo ou não, demora um pouco para ser construída. E quanto mais cedo as pessoas tiverem essa preocupação, elas vão se tornar mais relevantes ali para a empresa e para a equipe. Perfeito. Não, são 2 elementos que por mais que os indivíduos sejam os protagonistas, né, de você se preocupar com a comunicação, com a evolução da comunicação, da negociação, das justificativas do que você está fazendo, entender o porquê você está fazendo, e coloca os indivíduos como protagonistas, mas a liderança também como com um papel fundamental, né. Antes
Se um dia a gente pensou que a liderança era o único ponto de contato entre a liderança técnica, inclusive, entre os desenvolvedores, designers e o time de negócio, eh, criar um ambiente propício onde esses indivíduos continuem evoluindo, não só tecnicamente, mas com essas soft skills, com essas habilidades extras, e eles também entenderem. E eu tenho esses desafios aqui de também aqui dentro dos meus times, de proporcionar esse ambiente que as pessoas questionem, que elas busquem entender, tentem entender, e que eu também não seja a única ponte desse conhecimento, né? Ou seja, tudo que eu sei sobre o negócio é algo que o Márcio está trazendo de uma reunião da diretoria. Não, pelo contrário. O nosso negócio é esse, o nosso faturamento aqui na Impulso, inclusive, nós temos vários dados que são abertos, sim, para que as pessoas elas consigam intrometer mesmo, de fato, dar ideias, olhar outros canais aqui do Slack e falar assim, putz, eu estou fazendo essa iniciativa, mas ela poderia abordar também essa outra ação que envolve outros times, que impacta de fato o faturamento, a retenção de profissionais, ou talvez uma outra OKR nossa aqui, né? E tem um ponto bacana que me despertou aqui, Dailton, da sua fala, que parece que é por isso que eu acredito tanto em OKRs. Porque, de alguma forma, você está trazendo desde a direção até os times, né? Nós temos aqui uma estrutura de OKRs, e que você está dando visibilidade para todos, de que alguma forma, que não é assim, o meu objetivo do meu time é entregar cards mais rápidos. Não, o meu objetivo é esse, porque e que pode ter até um lead time ali, uma eficiência do fluxo, mas por quê? Porque tem esses outros objetivos, outras QRs aqui de outros times que eu vou impactar. Eu não sei se eu estou criando aqui integrações que não fazem sentido, mas faz sentido até essa justificativa, né, das OKRs mesmo, como uma estrutura de objetivos visíveis para toda a organização? Sem dúvida. E é por isso que OKRs têm, né, tem tudo a ver com agilidade, e as equipes ágeis, as empresas que praticam agilidade têm cada vez mais adotado OKRs, porque é é uma ferramenta que consegue conectar justamente essa visão de negócios e objetivos da empresa com as ações que os times estão fazendo. Por quê? Porque a hora que a gente tem OKRs da empresa, OKRs da equipe, isso tem que estar de alguma maneira conectado. E aí, isso alinha para que os esforços sejam na mesma direção, ao invés de a equipe acompanhar somente uma métrica de eficiência, como você falou: "Pô, vou acompanhar aqui o lead time". Tudo bem, assim, se você reduzir o lead time, eu vejo que você está entregando mais rápido, né, ou você está demorando menos para entregar, mas, você está fazendo o que tem que ser feito, você está fazendo o que agrega valor, porque não adianta nada entregar mais rápido, uma coisa que não contribui para aquele objetivo que a empresa tem, né, ou que o negócio tem de uma forma geral. Se você estiver fazendo uma coisa que não tem nada a ver, não vai ser uma boa você vai entregar, em menos tempo, uma coisa que continua Não servindo, precisava ser entregue, né? não precisava ser entregue, exato. Então, eh, Boa. né, tem isso, você tem métricas de eficiência e métricas que e os OKRs que vão te direcionar para falar: "Pô, o que que é importante fazer?". Vai ajudar você priorizar. O que é importante fazer? Isso, porque isso contribui com esse OKR da empresa, ou, né, ou do time, ou da área, o que quer que seja. Então, faz todo sentido e é importante mesmo que as pessoas e as empresas usem cada vez mais OKRs, porque senão é muito difícil identificar o que é prioridade, né. Pensa aí numa empresa com algumas dezenas de pessoas, é muito fácil você descobrir isso. Você vai lá e pergunta para a pessoa: "O que que é prioridade? O que é mais importante?". Se não tem OKRs, cada um pode responder o que acha, passa pela cabeça. Se existem OKRs, bem, comunicados dentro da estrutura, idealmente as pessoas usariam eles para dizer o que é prioridade, né. Então, ah, é por isso que essas coisas estão totalmente conectadas.
Bacana, bacana. E você teve recentemente na Estônia, inclusive falando sobre agilidade, imagino que compartilhando, aprendendo ali também. É possível a gente fazer uma análise, Dairton, comparativa desses 2 mercados, desses 2 cenários, principalmente olhando para a agilidade, da maturidade, entendimento dos princípios, evolução dos princípios? Legal, de fato, eu fui para a Estônia aí recentemente, foi uma experiência bem, interessante, porque eu fiquei um tempo lá, conectado com o pessoal do governo da Estônia, que é um tem uma plataforma de governo digital super avançada, super moderna, então, foi interessante entender mais como que eles funcionam como país e, o país funciona de uma forma muito mais próxima de uma startup do que de uma grande empresa. E foi possível sim perceber alguns conceitos ou como que se isso se compara ao Brasil, né. De forma geral, eh, acabei conhecendo um pouco de como o governo funciona, de como as startups lá atuam, como grandes empresas unicórnios lá têm, têm evoluído e um pouco da sua estrutura. E assim, o que tá muito ficou muito claro para mim, o país é muito menor lá. E eles acabam usando isso muito a favor deles. Então tem um investimento muito alto em tecnologia e tem um investimento muito alto em pessoas, para desenvolver as pessoas, para capacitar as pessoas para que elas sejam as protagonistas, são elas que vão construir, pensando em país, né, eles têm uma visão muito forte, assim, de país, né. Eh, então são elas que vão construir o futuro. Eh, então mais do que ter quantidade, né, eles têm um foco muito grande em qualidade, em pessoas altamente capacitadas, e aí, né, vamos levar isso para o time. Quanto melhor, mais capacitadas as pessoas do nosso time, estiverem, mais elas terão condições de resolver os desafios, os problemas que aparecem aí, né. Então, conectando aqui, às vezes a pessoa fala: "Ah, não, vamos contratar mais 3 estagiários", e aí os estagiários fazem ao invés disso, pode valer a pena você usar uma outra estratégia. Por quê? Porque trabalhos muito simples, muito simplistas, a gente já tem uma outra solução que é a IA, que está vindo resolver todo esse trabalho que é fácil de operacionalizar. O que a gente precisa é de pessoas com capacidade analítica, capacidade de criar soluções, capacidade de conectar o uso de uma tecnologia, uma ferramenta, um processo com o desafio do negócio e criar uma solução, em geral, que é multidisciplinar e que precisa de diversas competências para ser elaborada. Então, essa visão aí de ter menos pessoas, mas pessoas mais, capazes de entregar, ela é muito forte, e ela tem bastante a ver com agilidade. Por quê? Porque em agilidade a gente tem um conceito que é o de dar autonomia para as pessoas. E a gente pode ficar tranquilo de dar autonomia para uma pessoa que sabe o que está fazendo, que tem um bom entendimento dos problemas, capaz de criar soluções. Se a pessoa tiver essa capacitação, beleza, você entrega as responsabilidades ali e vai cuidar de outra coisa. Agora, você pode dar autonomia para 3 estagiários? O que que vai acontecer? Talvez eles façam outra coisa, talvez eles não consigam progredir sozinho, talvez eles vão precisar de ajuda, com certeza. Então, é isso, assim, quanto mais capacitadas as pessoas, mais a gente consegue exercitar esta este valor da autonomia e né, de ter pessoas e times autogeridos e tudo mais, porque as pessoas vão precisar menos, vão ser menos dependentes de outras ou né, de outras pessoas ou de uma estrutura hierárquica que tem alguém ali dizendo o que tem que fazer por causa disso e tal. Então, acho que esse é um conceito importante, uma percepção importante que eu tive ali. E que mais que eu posso dizer? Bom, ainda falando de Estônia,
eles têm um ambiente muito favorável ao desenvolvimento de startups, de negócios. Então, só para ter uma ideia, lá existem 10 unicórnios, que é a mesma quantidade que tem aqui no Brasil. Só que a gente tem 203 milhões de pessoas aqui. Lá eles têm 1.300.000. Então, é o país com maior unicórnios per capita no mundo. Porque tem poucas pessoas, mas eles conseguem, graças a um ambiente favorável às startups, conseguem desenvolver essas empresas e criar um ambiente onde elas consigam escalar e se transformar em unicórnios. Então, eu acho que esse investimento em tecnologia e essa escolha por priorizar algumas coisas ao invés de outras, tem mostrado que tem algo a ser aprendido ali. Eu acho que aqui no Brasil, a gente, né, em termos de governo, a gente tem eh, também uma boa estrutura, né? Só que a gente tem desafios maiores do ponto de vista de números, né? Tudo é gigante aqui no Brasil. Do ponto de vista de comunidade, né? Pegar esse ponto aqui. Eu acho que a gente tem uma comunidade muito mais rica aqui, pela variedade de experiências, né? De quantidade de pessoas que tem envolvidas. E isso dá uma riqueza de conhecimento e de vivências aqui que a gente consegue trocar muito mais. Lá, a comunidade ela é bem reduzida, então todo mundo conhece todo mundo. Eu fiquei pouco lá, né, algumas semanas, mas se eu ficasse alguns meses lá, provavelmente em pouco tempo, eu conheceria todo mundo, porque é aquilo ali, assim, é uma quantidade muito, muito reduzida. Aqui não, aqui, mesmo estando envolvido com esse assunto há tantos anos, toda vez que eu vou num evento, ou vou num meetup, ou participo de alguma coisa, acabo conhecendo gente nova que está envolvida com isso também há vários anos. Então, para você ver a riqueza de experiências e e a quantidade de pessoas que a gente tem aqui, que são que é super rico para todos nós, como networking, como troca de experiências. Então, eu acho que tem isso, assim, a gente como comunidade, eu diria que está mais tem algumas vantagens aqui, eh, e o contraponto disso a lá na Estônia, por ser menor e ter esse grupo mais, né, menos pessoas, tem também uma cultura muito forte da do do de das pessoas se ajudar muito ali, né. Então achei que também no Brasil também tem, mas lá, eh, eu acho que tem as pessoas, beleza, vão estão super abertas a conectar, fazer uma conexão, a ajudar de alguma maneira ali, eu percebi essa abertura, assim, muito forte. E aqui, eu acho que ainda tem um pouco né, tem tanta gente que, por mais que as pessoas tenham boa vontade, tenham ali uma abertura, ainda é um pouco mais raso num primeiro momento. Claro que depois que você conhece as coisas acontecem, mas no primeiro momento eu acho que é mais superficial. Mas é normal. Só tô comparando aqui, né, pra gente ter uma perspectiva. Sim, Não sei se eu cobri tudo que você pensou aí, mas sim, se tiver algum não, ponto, a gente perfeito. avança mais aqui nesse tema, que tem bastante coisa Não, para falar de lá, viu. não, eu imagino. Não, bacana, mas a gente conseguiu você conseguiu nos passar um comparativo bacana de pontos positivos. Acho que nós temos uma comunidade muito diversa, né? Nós estamos falando aí de né, do norte ao sul, assim, você vê culturas e a gente não vamos nem falar fora desse ambiente de agilidade e tecnologia, mas se a gente se ater a esse contexto, a gente vai ver comunicações, a forma de se construir, né? Então, empresas enormes, tanto no norte quanto no sul, no nordeste, no centro-oeste, cada uma focada nos seus nichos de cultura regional, inclusive. Então, eu estou aqui em Goiás, aqui no centro-oeste, então a gente vê muitas empresas, desde startups até grandes empresas investindo no agro, com automatizações, desenvolvimento de serviços, desenvolvimento de aplicativos e softwares, que automatizam, otimizam, analisam melhor desde o solo até as culturas e existem os mesmos princípios que são aplicados, podem ser aplicados ali no Sudeste, com uma cultura completamente, um foco de negócio diferente,
como no Norte, com outro foco também. Então, por mais que eu acho que trazendo até algum contexto que você respondeu ali quanto à agilidade de times menores, a Estônia sendo menor, ela consegue talvez andar mais rápido, até eh, por ter talvez problemas mais homogêneos. É claro que é 1 milhão de pessoas, então não sejamos injustos com eles, que eles tratam os mesmos problemas, é claro que não. Mas você tem uma evolução que pensando nesse conceito, que pode ser inclusive mais rápida. Embora a gente também tenha um cenário aí diverso e favorável também para outras evoluções. Então, que uma população de mais de 200 milhões de pessoas nos proporciona desafios e soluções também, né? É. Eu acho que tem uma questão lá que, geograficamente, as pessoas estão num território que seria equivalente a um estado pequeno aqui do Brasil. Então, eh que já simplifica, por exemplo, a questão né, de clima, de deslocamento, de não sei o que tal, que a gente tem aqui. Então, pensa que está todo mundo dentro é um estado ali, um estado pequeno. E essa questão de diversidade também. Dado isso, né, eh, os mesmos desafios ali relacionados a, por exemplo, lá é um país que no inverno é frio de verdade, né, tipo -20. Então, assim, é frio para todo mundo. Aqui não, né, aqui no Nordeste é sempre uma temperatura sempre, né, que às vezes é quente, às vezes é mais quente, mas diferente da realidade do Sudeste, do Sul. Então, são desafios diferentes, né, que a gente já tem que resolver e necessidades diferentes. Então, tem esse lado da uma quantidade talvez menor de questões para ser tratadas e alinhadas. Mas isso não faz da vida deles mais simples, pelo contrário, né, não tem sol o ano inteiro lá, né. E aí, como é que faz? Perfeito. Não tem território para plantar, então, tem outros Exato, desafios, né. exato. Bacana, bacana. E você citou também a parte de um ambiente favorável, e aí trazendo para o nosso contexto, acho que desde o ano passado, a gente pode falar nos últimos 12 meses, do segundo semestre de 2022 para cá, o mercado brasileiro, na verdade o mercado mundial talvez, mas o mercado brasileiro sentiu uma desaceleração, e tal no crescimento, e também uma indisponibilidade ou uma menor disponibilidade de investimentos. Talvez a melhor descrição seja essa, né, uma menor, não há muito investimento ainda, tanto para startups quanto para médias e grandes empresas, mas há um otimismo menor do que 2021 e o início de 2022. Como você acredita, Dailton, que as empresas podem se adaptar, pensando nos princípios da agilidade ou de outros temas que que são necessários em momentos que eu não quero dizer que nós estamos num momento de crise. Eu acho que nós já estamos em um outro momento do que o segundo semestre de 2022, mas certamente é um momento de maior análise, de algumas retenção de alguns investimentos, e que isso impacta nos times de tecnologia, isso impacta nas startups, impacta nas grandes organizações também, né? É, eu eu concordo com você, não acho que é um momento de crise, e nem que as coisas estão indo de mal a pior, pelo contrário, foi um momento que eu acho que de mudança no cenário, de ajuste, ajuste para o lado das empresas, reavaliação dos investimentos, né, reavaliação, vale a pena ter equipes tão grandes, vale a pena manter esses investimentos aqui. E isso aconteceu por quê? Há alguns anos, né, depois do início da pandemia, muito investimento aconteceu em tecnologia. Por quê? Porque tudo era online, então todo mundo tem que ter plataforma, todo mundo tem que ter produto digital, todo mundo tem que ter uma estrutura tecnológica desenvolvida. Houve esses investimentos e agora chegou num outro momento do ciclo em que eh, isso é reavaliado. Precisamos ainda de tudo isso? Este momento ainda faz sentido? E somada a isso, a questão, né, de juros altos, isso
cria uma indisponibilidade de capital, porque é melhor ter um retorno garantido do que fazer um investimento de risco, e isso criou uma escassez de recursos, para startups, para novos investimentos por conta disso. Então, só que isso, como eu falei, é um outro momento do ciclo. E agora, juros tem uma tendência forte de queda. A gente está entrando num outro momento, um outro momento em que, ah, há uma tendência a ter uma disponibilidade maior de capital para startups, para empresas de uma forma geral fazerem seus investimentos, e, como houve essa reavaliação e essa redução de custos, a partir o que que aconteceu, assim, houve isso, todo mundo aproveitou e falou: "Ah, bom, é hora de fazer, vamos fazer de uma vez", né, pra você ver, ninguém falou: "Vamos fa", não tem nenhuma empresa fez redução de quadros aí 3 semanas seguidas, né, 5 pessoas, 10 pessoas, e falou: "Não, vamos fazer tudo de uma vez", e aí isso impacta mais as pessoas. Porém agora, o que vai acontecer? Agora as coisas tendem a voltar gradualmente, então não vejo um cenário de crise aí não, pelo contrário. O que eu diria aí para as pessoas, nisso o que que elas podem fazer, né, como que elas podem se posicionar em relação a isso. Eu acho que tem tudo a ver com aquele segundo ponto que a gente falou lá no começo, que é ver como você pode ajudar a sua empresa a gerar valor. É isso, assim, porque se você fica lá fazendo o que te é pedido, ou esperando que alguém te peça alguma coisa, talvez você não esteja fazendo o melhor possível, né, talvez você esteja reativo. Ao invés disso, você buscar e tentar entender, não só como que a sua área funciona ou como que é, não, a área técnica, mas qual é o desafio real da minha empresa? Qual é um problema real que a minha empresa tem? Como que eu faço para aumentar receita? Como é que eu faço para reduzir uma despesa dentro da estrutura? Porque se você fizer isso, todo concorda que vai gerar um valor financeiro? Se você gera valor financeiro, va essa pessoa que gera valor financeiro, ela está contribuindo para a empresa, né, para a sobrevivência da empresa. A conta fecha com ela. Então, ela vai faz sentido ali. Então, a minha sugestão é: busque isso, assim, como que você consegue gerar valor e, busque entender isso, ou busque corra atrás além do que te é pedido, porque o que é pedido é aquilo que alguém já sabe que vai ser feito, já tem prazo para ser entregue. Agora, se você consegue identificar coisas novas, propor coisas novas, esse é o tipo de pessoa que, em geral, os gestores, os executivos querem ter na empresa, as pessoas que são propositivas, as pessoas que não ficam esperando que peça para elas, e aí, fala: "Não, estou aqui, só pedir que eu faço". Não é isso. A gente quer alguém que traga as ideias, traga os problemas com solução junta, encontre os problemas e traz a solução junto. Aí a gente vai lá: "Pô, vamos fazer isso, não, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo", e a coisa evolui. Mas se não, quem vai ser a pessoa responsável por pensar nas soluções? É sempre um gestor mais alto, é um executivo? Essas pessoas têm várias outras coisas para se preocupar, então, pense aí como uma pessoa que pode como que você pode contribuir para melhorar o ambiente em que você está. Acho que essa é uma sugestão geral aí que serve para todo mundo. Perfeito. E isso serve mesmo, de fato, para o executivo, esse protagonismo dele não se ater à sua área, às suas funções, simplesmente ali, à sua vertical, a um diretor, a um C-level, mas também a quem está chegando, né? Aquela pessoa, o estagiário, a pessoa do primeiro, que acabou de chegar dentro de uma organização, dentro de uma startup, que é, velho, como eu sou protagonista, como eu entendo além das minhas atividades, e como eu interfiro positivamente nos negócios. Fantástico. Daí, acho que temos um arcabouço de dicas aqui fantásticas de executiva a você que está chegando ali no primeiro job. Então, relevante, dica fantástica. Certo, quando abordamos agilidade, é comum associá-la à operação dos times, especialmente times de tecnologia. Entretanto, aqui na Impulso, nós aplicamos os conceitos ágeis,
desde a revisão de orçamento, que nós temos cadências, eh, mas também que nós podemos alterá-la, se adaptá-la com base nas oportunidades de negócio, mudanças estratégicas aqui. Isso não se restringe também ao orçamento aqui na Impulso, mas em tudo que o planejamento estratégico toca, iniciativas, ações, rotinas, processos. Onde, na sua opinião, as empresas têm mais dificuldade de entender os princípios ágeis e que mais poderiam potencializar os seus negócios, a sua operação, o seu dia a dia? Eu acho que esse é o momento em que o mercado está, né. Se a gente for olhar para a tecnologia, as áreas de tecnologia hoje usam agilidade, em geral, né. Porém, não é comum a gente ainda ver o uso de agilidade generalizado nas empresas. E aí tem 2 abordagens, né, tem uma que é a de as áreas da empresa usarem agilidade, por exemplo, o RH usar Kanban, ou o financeiro usar também uma abordagem de planejamento, fazer sprints, o que seja. Eh, Isso, ou seja, as áreas começam a perceber que essas abordagens ágeis, elas podem ser úteis para elas também. E isso faz todo sentido. E está acontecendo, né, está acontecendo. É uma questão, eu diria que não é uma questão de resistência, é uma questão de falta de informação ainda. Ou seja, o jurídico ainda não, as áreas jurídicas ainda não conhecem a agilidade. Se conhecessem, estariam usando mais. A mesma coisa para o financeiro, o RH eu acho que um pouco mais, eh, mas é isso, assim, falta, à medida que as pessoas vão se a gente consegue impactar elas, né, e os gestores começam a perceber, ou as próprias pessoas do time mostram: "Ó, tem esse, vamos usar o Kanban, vamos usar uma prática ágil, vamos usar isso aqui", isso começa a fazer sentido ali, porque traz uma sensação de progresso, traz mais informações para o time, tem várias vantagens ali. Então, a partir do momento que as pessoas dessas outras áreas das empresas começam a conhecer mais sobre o tema agilidade, elas começam a adotar. Agora tem um outro nível de uso de agilidade que é mais sofisticado, e demora mais tempo, que é o quê? Essas estruturas aqui, elas, começarem a se tornar menos, segmentadas, que é o quê? Eu não tenho mais o RH lá fazendo os seus planejamentos independente, o jurídico. Essas pessoas começaram a trabalhar um pouco mais conjuntamente. E isso é uma evolução, é mais ágil, porque, eu não preciso fazer uma etapa do meu projeto, do meu produto aqui em tecnologia, depois, vamos envolver o RH, vamos envolver o jurídico, vamos envolver não sei quem, porque se vai e volta aqui, aí você descobre que não, o jurídico apontou que volta para trás, volta 2 sprints para fazer o que a gente fez lá Perfeito. no mês passado, então refazer, né. Então, a partir do momento que as pessoas estão participando aqui junto, essas questões elas são tratadas mais facilmente. Então, quebrar um pouco, eu não digo eliminar e tá todo mundo na mesma, não, eu acho que isso é um cenário ideal demais e que é longe da realidade. Mas ter uma certa flexibilidade maior, ter acesso mais fácil ali, disponibilidade das pessoas para participarem, se envolvendo o que está acontecendo, com o que está acontecendo, isso, ajudaria a as práticas ágeis e a agilidade a ser mais, trazer mais resultados dentro da organização. E isso tem a ver com o negócio, tem a ver com business agility, tem a ver com atingir OKRs. Por quê? Porque o OKR é da empresa, então como é que eu faço para ti? Se todo mundo estiver trabalhando para ele, aí a gente falou: "Beleza, essa iniciativa que eu estou te chamando aqui faz sentido para o OKR?" Aí você fala: "Não, não faz", então beleza, então você não tem que participar mesmo. Aí você me chama para uma, aí a gente fazer uma coisa aí. A gente olha, tem a ver com o ocorre da empresa? Tem, então eu acho que eu devo ajudar você, ou devo participar disso, porque vai estar alinhado com isso aqui. Então, a partir do momento que a gente tem OKRs para a empresa, tudo bem, vamos fazer isso. É claro que tem que ter uma divisão de esforço. Se todo mundo quiser fazer o que quer, também não tende a não funcionar. Mas a gente tem direcionamento e isso vai guiar o que que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Tem aí uma outra questão, que eu acho que ela se ela não for observada, fica parecendo que a gente está falando aqui de coisas que não funcionam no mundo real. Tem 2 coisas, tem operação e tem, novas iniciativas, que eu vou chamar aqui. Por exemplo, folha de pagamento.
folha de pagamento é operação, tem que fazer todo mês. Eu não preciso envolver o jurídico para ficar ou a tecnologia, a não ser que a gente vá fazer o quê? Uma 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 automação aqui, aí beleza, vamos fazer uma iniciativa nova. Mas se você tiver na sua operação, aqui funciona muito melhor aquele cenário que eu falei antes, né, que é: vamos usar um Kanban, vamos usar Scrum aqui para planejar sprint e tal, dar visibilidade do que está acontecendo. Beleza, aqui sim, nesse escopo de criar coisas novas, aí sim faz mais sentido envolver todo mundo e ter uma interação maior entre as pessoas, tá. Então só para trazer para o mundo real e não parecer que a gente está querendo, radicalizar demais. Perfeito. E como você me colocou junto aí, nós estamos, mas eu vou colocar, eu acho que eu vou assumir esse papel também, dessa resposta sua, porque eu acredito muito nela, mas eu vou te falar que eu acho que a gente está falando de mundo real mesmo, assim. E eu até converso muito com as pessoas mais técnicas aqui, tenho conversado, inclusive conversei durante os últimos dias, que acho que os desenvolvedores, nós temos uma formação semelhante, eu também tenho mestrado em ciência da computação, por exemplo, e e eu acho que nós temos algumas habilidades, outras talvez a gente precisa desenvolvê-las com outras áreas, com jurídico, com financeiro, mas que nós conseguimos interferir até mesmo nessa operação, né? Nas iniciativas, com certeza, porque a gente, quando nós olhamos ali, fala assim, nossa, esse processo está sendo executado há 2 anos, dessa forma, mas com uma ferramenta gratuita, um low code, uma ferramenta aqui que vai automatizar, a gente consegue eliminar, melhorar a eficiência ou eliminar parte do trabalho para que essas pessoas façam um trabalho mais de análise, de estratégia, né? Então, o time de tecnologia conseguir entender a operação, levando para o seu segundo ponto lá do início, dê esse protagonismo para que ele ouça, para que ele. Aqui nós estamos desde 2010, nós somos remotos, né? Então, desde o início da Impulso. Então, acesse o outro canal do Slack ali, ó, que você ouça, veja como estão os processos. Isso dá essa capacidade não só para o time de tecnologia, mas para a organização como um todo, de melhorar a eficiência, de evitar trabalhos repetitivos ou até mesmo processos que nem deveriam existir a partir de outras iniciativas, né? Então, eu gosto muito disso. Acredito muito que os princípios de agilidade, somados a essa curiosidade, somados, talvez, que estão embutidos ali no princípio, né? Essa autonomia, essa curiosidade, esse protagonismo, eles têm um poder da gente transformar a operação, as iniciativas dessas organizações. Então, sem dúvida, né, eu concordo muito contigo e acho que nós estamos falando de mundo real, mundo palpável, assim mesmo, que a gente consegue, em um semestre, criar iniciativas que a gente transforme a organização nisso. E por isso que eu acho que eu gosto tanto do trabalho remoto, porque talvez numa organização onde você está em prédios diferentes, em andares diferentes, tudo isso começa a ficar um pouco burocrático, uma invasão de lugar, assim, né? Por que aquela pessoa aqui do jurídico está aqui com o tipo de tecnologia? O que ele quer, né? E a partir do momento que você está no remoto, é um canal ali, né? Que todo mundo está conversando e que você consegue assistir e ver sem toda a necessidade de uma explicação. Embora estamos falando dentro de uma cultura de trabalho colaborativo e tudo mais que é necessário, né? Para que a gente não tenha simplesmente pessoas palpitando sem nenhum contexto, sem nenhuma responsabilidade. Não é isso também que nós estamos falando aqui. Mas bacana, É. gostei bastante aí. Eu diria, baseado nisso que você falou, eu diria que uma sugestão de fazer esse movimento, que não acontece do dia para a noite, né, se você tem uma estrutura ali que as pessoas não têm a cultura de colaborar, de participar, de se envolver, não vai acontecer sozinho amanhã, né. Como é que você estimula que isso aconteça? Você o jeito fácil, leve, suave e gradual de fazer, é começar a chamar as pessoas para participar das suas coisas, né. Que aí evita o problema que você falou, né, eu me meter lá no que o outro está fazendo. Começa a chamar, né, e aí mostrar para as pessoas que quanto mais isso acontecer nas outras áreas também, ó, chame pessoas para participar, para saber o que está acontecendo, não sei o quê, gradualmente as pessoas vão se conectando mais, vão entendendo que, pô, aquele cara, aquela pessoa do jurídico lá, não é tão mal-humorado assim, ou é um cara legal, deixa eu falar mais com ele, deixa eu pedir uma dica para ele, pô, deixa eu não sei o quê. E daqui a pouco você cria um ambiente muito mais colaborativo na empresa, mas começa com a construção de relacionamentos e de uma
alguém tem que começar a querer aproximar as pessoas, porque sozinho, você sabe o que vai acontecer, vai ficar do jeito que está, se ninguém fizer nada. Então, alguém tem que dar os primeiros passos. Perfeito, perfeito. Agora no dia 31 de outubro, mudando de assunto aí, mas falando de agilidade também, Uhum. e no dia 7 de novembro, Dairton, serão realizados aí será o Festival da Agile Trends, né? 31 de outubro é online e 7 de novembro é presencial. Como que funciona o evento? Quais são as suas expectativas? Como está a expectativa do time para esse evento? Legal. Esse evento, assim, a gente está com uma expectativa alta, porque é um evento novo, um formato completamente diferente aí do que a gente vem fazendo, e também não vi ninguém fazendo isso em lugar nenhum. Deixa eu até falar como é que vai funcionar. É um evento, mas ele tem duas partes, né? Como você falou, no dia 31 de outubro, ele é online, é gratuito, então quem quiser pode se inscrever. A gente vai, não tem ainda, mas a gente vai montar uma programação super alto nível, com especialistas aí, os mais relevantes do Brasil, e vamos fazer aí discussões importantes sobre agilidade, sobre mercado, sobre como isso vem evoluindo, sobre tendências, gratuito. Então quem quiser participar, participe e se inscreva. Isso é uma coisa. A outra parte, a segunda parte, é no dia 7 de novembro. Vai ser um evento presencial distribuído. Como é que é isso? Neste dia 7, vão acontecer pequenos eventos em vários lugares do Brasil. Então a gente está fazendo parcerias com empresas que têm interesse em serem organizadoras desses eventos, e aí esses eventos se conectam e fazem parte do festival. Então, e aí a gente vai, aí nas próximas semanas, começar a divulgar, publicar quais são os eventos que participantes, né, quem está apoiando em cada lugar, e aí, quem quiser se inscreve naquele que for mais perto de você, porque o que a gente quer aí com esse movimento é, nesse dia, ter uma iniciativa ágil aí acontecendo em diversas regiões do Brasil, potencialmente perto aí para todo mundo, e aí todo mundo participa. Qual é o formato desse outro? É um evento um pouco já menor, né, para umas talvez 100, 200 pessoas, com a proposta de ter conteúdo e ter também um networking. Você vai conhecer pessoas, vai se conectar com a comunidade local ali, ouvir um pouco sobre temas agilidade ou temas específicos, né. O Brasil a gente falou, o Brasil é grande, né. Talvez um assunto do Nordeste, se talvez não, com certeza o assunto que tem mais, interesse em Pernambuco, em Recife, seja diferente do assunto de maior interesse em Florianópolis, porque, né, tem características e a comunidade, as empresas de cada região têm estão em momentos diferentes. Então, isso é normal que vai acontecer. Então cada lugar vai ter uma temática diferente, e aí cada um escolhe onde quer participar. É isso, esse é o festival, e fica a dica aí para se inscrever quem tiver interesse, porque Perfeito. acho que vai ser uma iniciativa interessante. Perfeito. Nós vamos deixar, inclusive, os links aqui na descrição do episódio, então todo mundo vai conseguir se inscrever. Quais outros eventos aí promovidos pelo Agile Trends que serão, que estão na agenda anual aí, e como nós podemos aí ficar atentos à programação em si, né? A gente, além do festival, né, que vai acontecer agora no final do ano, a gente tem outros 2 eventos que têm uma cadência anual. O primeiro deles vai acontecer no final de agosto, que é o Agile Trends Gov, que acontece anualmente em Brasília, e é o principal evento, o maior evento de agilidade para o setor público. Então a gente tem cases de instituições públicas, né, governo federal, estadual, municipal, judiciário, cases sendo contados no evento, e por quem está fazendo, é o gestor, é o especialista do órgão, são as pessoas que estão ali conduzindo essas iniciativas. Então, quem acha que agilidade é para startup, para empresas de tecnologia, para as empresas da moda, não. O governo, em diferentes instâncias, vem adotando práticas ágeis, igual uma empresa, igual uma startup? Não, diferente, porque o governo tem outras características, tem restrições, não pode fazer tudo que uma empresa faz. Então, por que que é tão relevante
o Agile Trends Gov, porque são cases que fazem sentido para esse contexto, para esse ambiente do setor público. E então vai acontecer no final de agosto. Esse é um evento que acontece anualmente. E este ano a gente vai ter a maior edição de todos os tempos aí, porque já estamos caminhando bem para ela. O outro evento que acontece anualmente é o Agile Trends, que acontece em São Paulo. E esse é o maior evento de agilidade do país. A gente, na última edição, teve 2.600 pessoas participando. É um mega evento com centenas de cases, centenas, milhares de pessoas, né, de especialistas, gestores, executivos, pessoas com perfil técnico. Você vem e você vai, com certeza, voltar com muitas ideias, com muitos insights e também orientado a cases, as pessoas vêm falar o que estão fazendo, que deu certo, que deu errado, o que aprendeu, como resolver o problema, e aí você vai ver um monte de coisa nova. Então, é um mega evento, acontece em São Paulo, entre março e abril de cada ano, tá? Bacana, Esses são bacana. Então, os eventos que ele tem. E só desculpa, você perguntou, né, como é que faz para ficar sabendo? Você pode seguir a gente no LinkedIn, no Instagram, no site tem lá um link para você ser notificado. A gente não manda tantos e-mails assim não. Quem quiser receber, entra lá, e no site tem sempre, e nas redes sociais a gente está sempre falando desses eventos, quando eles estão próximos aí, tá? perfeito. E todos procura, vai ser bem fácil encontrar Agile Trends, então está em todas as redes sociais. Para fecharmos aí, Dailton, tem um livro, um conteúdo, um podcast, um vídeo aí que você recomenda para o acervo do High Tech Podcast? Eu vou indicar uma pessoa, que é o Gary Vaynerchuk. Você deve conhecer ele. Ele é conhecido como Gary V. Este cara é um empreendedor, assim, um cara super, super orientado a resultados, a fazer as coisas. E ele tem livro, tem podcast, é super ativo nas redes sociais. E ele fala sobre empreendedorismo, fala sobre negócios, fala até sobre cultura, sobre posicionamento, sobre atitude, sobre comportamento de uma forma geral. Então, eu queria deixar essa recomendação, porque a partir dele, as pessoas podem escolher, se elas querem livro, tem vários, podcast tem alguns, e tem outros vários conteúdos aí sobre ele. Tá valendo assim? Perfeito. Tá valendo demais, Ótimo. excelente. Eu gosto, eu comecei com essa ideia do livro, e aí várias pessoas, né? Tivemos pessoas que recomendaram podcasts, ainda não tínhamos recomendado pessoas, mas faz muito sentido, e aí dá para a pessoa ir para o canal de comunicação que ela prefere. Excelente. Daí, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? A gente falou como encontra a Agile Trends, mas como te encontram, onde você está mais ativo, onde você publica mais conteúdo aí? Eh, Dairton Bassi, procurar no LinkedIn, Instagram, são os 2 lugares que eu tenho estado mais ativo, tá. Então, se procurar, meu nome já é diferente o suficiente, não deve ter outro. Se procurar lá, vai me encontrar, tá bom. Eu acho que são os 2 lugares aí principais. Perfeito. Neto, obrigado. Pelo nosso papo, pela partilha. Tenho certeza que as pessoas te ouviram com bastante atenção, porque tem muito conteúdo. Tanto que no final aqui do episódio a gente estava citando vários itens que você disse lá no início. Então, é porque são conceitos, são princípios importantes e que invadem vários conteúdos, várias áreas do nosso dia a dia. Quem está nos ouvindo, seja um C-Level, seja um Tech Lead, um profissional de tecnologia, ele consegue aplicar esses princípios, como a gente disse, né? Desde o time de operação dele ali, na operação das tarefas ordinárias ali dele do dia a dia, até mesmo a iniciativas e ações com outras empresas, com outros fornecedores, com outras áreas da sua organização. Então, obrigado por compartilhar a sua experiência aí. Tá? Eu que agradeço, prazer estar aqui com você, Márcio. Valeu demais. Pessoal, e quem nos ouviu até agora, e se puderem avaliar esse podcast com 5 estrelas na plataforma que estão escutando e compartilhar com outras pessoas, assim esse conteúdo do Dailton, ele vai alcançar ainda mais pessoas. Obrigado e até a próxima edição do High Tech.